Mariana Mortágua e Telmo Correia estão frente a frente nesta edição da noite. Mariana, começo por si. Muito boa noite e pelo tema que escolheu para a nota prévia. Bom, boa noite antes de mais. Escolhi a recente auditoria que foi publicada hoje mesmo no Tribunal de Contas aos processos de privatização da EDP e da REN, que acho que são bem exemplificativos do que é que está em causa quando nós acusamos o Governo de falta de transparência nestes vários processos de privatização. Mais uma vez, e à semelhança do que já aconteceu no passado, temos o Tribunal de Contas a vir dizer que as privatizações da EDP e da REN podem não ter incluído práticas ilegais, mas que não cumprem os bons princípios de gestão pública. E estas são acusações recorrentes em vários processos de privatização. Começam por afirmar que o interesse estratégico não está acautelado e, portanto, que não há uma penalização prevista para a violação do interesse estratégico por parte das empresas que venham ou que vieram a ficar com a EDP e com a REN. Estamos a falar de uma empresa estatal chinesa e de um outro fundo soberano, e, portanto, são empresas estatais de outros países que ficaram com a EDP e com a REN, que não têm penalizações caso violem o interesse estratégico português. Falam de insuficiente transparência no reporte de informação e nos instrumentos disponíveis para ver algum tipo de controle sobre os processos de privatização, mesmo por parte do público em geral. Falam de uma consultora, a Parela, que estava fora das listas das consultoras que, por lei, podem ser contratadas para este tipo de privatizações. É uma consultora muito ligada a interesses internacionais, a ex-quadros da Goldman Sachs, cujo representante em Portugal era próximo de António Borges, na altura era responsável, ou que foi responsável do PSD pelas privatizações. Falam num conflito de interesses quando o BESI, o BES Investimento, aparece como consultor na avaliação da EDP e da REN da parte do Estado e depois também consultor das empresas compradoras privadas. Falam de empresas que foram subavaliadas perante aquilo que poderia ter sido o seu valor, falam do mau momento de venda, falam de incapacidade da parte pública para cumprir com bons princípios de gestão. Não é a primeira vez que assistimos a isto, não é aceitável. Mostra-nos que, apesar de toda a retórica, este governo é muito diferente dos anteriores quando entra nestes processos de privatização. E creio que cria todo um conjunto de desconfianças, independentemente da opção e da opinião ideológica que temos sobre os processos de privatização, que justificam que tenhamos mais razões para impedir estes processos de venda apressada da TAP e também das concessões dos transportes. E por isso vem mais uma vez reiterar e confirmar todas as desconfianças que temos, que estas privatizações servem a interesses muito específicos e que muito ou nunca são feitas com a transparência que seria necessária. Telmo Correia, boa noite e a sua nota prévia. Boa noite, Ana. É um tema interessante, mas como é evidente nós hoje em dia não rebatemos e portanto eu vou respeitar as regras e não vou rebater, mas é um tema interessante e que merece seguramente discussão. E de resto aproveito para cumprimentar a Sra. Deputada Mariana Mortágua, só porque é a primeira vez que tenho ocasião de debater com ela pessoalmente. Eu escolhi um tema completamente diferente, Ana, e vou-lhe pedir ainda que me deixe só antes do tema gastar 10 segundos para dar aqui uma palavra que é uma palavra de preocupação, obviamente, e de apreço que eu gostaria de deixar à doutora Maria Barroso, que é uma mulher que todos nós respeitamos, nos habituamos a respeitar, que nos merece a maior consideração. Cruzei-me com ela várias vezes, sempre com estima e com apreço e com simpatia. O filho, para mais, o João Soares, é nosso colega aqui de debate. E, portanto, eu gostaria de dar essa palavra, obviamente, e dar até uma palavra à família e ao próprio João Soares, também como meu colega da política e de combates políticos e até da Câmara de Lisboa, aqui há uns anos atrás. Dito isto e deixado esta palavra, eu tinha escolhido um outro tema e é sobre ele que vou falar de forma breve, até porque, enfim, gastei aqui algum tempo justificado, obviamente, para dizer o seguinte. Estes atentados que nós assistimos em vários países com na totalidade, centenas de mortes, ataques na Síria, na Tunísia, em França, ao mesmo tempo, a retirada maciça de países cuja situação económica já é tão difícil como a da Tunísia, que tem uma dependência grande do setor do turismo e, portanto, neste momento a retirada maciça de turistas, com aviões britânicos a chegar, inclusivamente para retirar os turistas britânicos, são um fator de preocupação. E sobre isto eu diria 2 ou 3 coisas. Quer dizer, a primeira é que todos nós tivemos um momento de grande comoção e de grande preocupação. Foram, obviamente, os ataques em Paris, designadamente o ataque ao Charlie Hebdo,
uma manifestação gigantesca, na qual eu, de resto, tive a oportunidade de estar presente e de participar naquela altura na manifestação em Paris, uma manifestação de grande unidade, de todos os setores políticos, de todas as convicções políticas, morais, religiosas até, e depois, de alguma forma, estes temas adormecem um bocadinho na opinião pública, não é? Não se pode dizer sequer, sendo rigoroso, que nada tenha sido feito. Quer dizer, mudaram-se algumas leis, criaram-se novas leis de combate ao terrorismo, criaram-se alguns mecanismos novos, mas o que isto nos demonstra é que o problema existe, que o problema está aí e que é um problema fundamental de preocupação das nossas sociedades, inclusivamente das sociedades ocidentais. E devemos, e com isto termino, 2 ou 3 conclusões. Em primeiro lugar, que é necessário cada vez mais estabelecer alianças, e estabelecer alianças firmes, até porque eu não escondo nem ignoro que o próprio Ocidente cometeu, em algumas destas regiões, erros, e erros fundamentais, quer dizer, na forma como se agiu e até na desconstrução de alguns poderes erráticos, ditatoriais, mas que foram substituídos pelo caos. É manifestamente o caso da Síria e indiscutivelmente o caso da Líbia também. E, portanto, é preciso estabelecer parcerias com países como a Tunísia, por exemplo, onde é possível combater estes fenómenos. É preciso estar muito atento e cada vez mais atento a estes fenómenos de radicalização. Basta ver a história, veio aí na opinião pública a história do jovem que cometeu estes atentados. E em segundo lugar, e em terceiro lugar, e com isto termino, é preciso perceber quais são as prioridades. Nós estamos, enfim, com problemas internos, vamos falar a seguir na própria União Europeia, problemas complicadíssimos. Estamos em momentos de tensão que parece que regressámos quase à Guerra Fria. A questão da Rússia, a questão da Ucrânia. É evidente que não é aceitável a invasão de partes de um território, mas, na minha opinião, talvez que este seja o momento para nos concentrarmos nesta zona, nesta área e nesta ameaça que é o terrorismo. E com isto quero dizer que, na minha opinião, a prioridade, se calhar, não é a frente russa, por assim dizer, porque essa é dialogável, essa é possível obter um entendimento, esta deveria ser a grande frente e a grande prioridade da Europa e do Ocidente. Falemos então da Grécia, o tema que combinámos abordar, mas que esta noite já sofreu atualizações, com a entrevista de Alexis Tsipras, a que temos estado a dar atenção, onde o primeiro-ministro grego afirmou que os gregos não devem ter medo daquilo que entenderem decidir no domingo, que um sim reforça, e o próprio referendo reforça a posição da Grécia nas futuras negociações. Considera Alexis Tsipras que 60% a 70% de um voto não à austeridade permitiria à Grécia ter... Isto tinha um impacto forte nas negociações, apesar de Donald Tusk ter dito exatamente o contrário. E deixem-me dizer-vos uma informação de última hora, que foi uma notícia que caiu agora nas agências. Um alto responsável do Banco Central Europeu, Benoît Cœur, acaba de dizer que neste preciso momento a saída da Grécia da zona euro é um cenário possível. Perante isto, Telmo Correia, estamos a navegar águas desconhecidas ou, como dizia o Presidente da República de Portugal hoje, se não forem 19, são 18, e isto prossegue? Não, isso obviamente que, em primeiro lugar, eu espero, e nós temos que esperar, que prossiga em qualquer circunstância, quer dizer, e portanto não vamos, enfim, dramatizar mais sobre aquilo que já é dramático e lançar mais achas e mais gasolina sobre uma fogueira que está a arder. Agora, quer dizer, há aqui uma dúvida, que me parece que é uma dúvida cada vez mais sustentada, que tem um bocadinho a ver com aquilo que a Ana estava a introduzir. Eu não assisti à entrevista, via de passagem, porque durante parte da entrevista estaria a deslocar-me para aqui e durante a outra estava à espera de entrar no estúdio, portanto eu não vi a entrevista. Foi em grego, portanto nós estamos a ter acesso a algumas mas eu reparei que estava a ser traduzida, pelo menos parte em simultâneo, mas não assisti. Agora, quer dizer, a mim o que me parece é que neste momento, e com este referendo, ainda que o referendo obviamente seja um instrumento legítimo desse ponto de vista, indiscutível, com este momento e com este referendo, eu parece-me muito difícil que haja uma boa saída, quer dizer, porque quer dizer, não é fácil, porque o governo grego, o Syriza, ou a coligação que governa a Grécia, vai, tanto quanto eu percebi, convocou o referendo e vai apelar ao não. Ou seja, se o não vencer, obviamente a consequência dificilmente será outra, senão a prazo a saída da Grécia, quer dizer, porque representará uma posição de uma certa inflexibilidade por parte da parte grega.
Se, pelo contrário, o sim vencer, quer dizer, a situação também fica muito complexa, quer dizer, porque se o governo apela ou não e tem uma derrota, dificilmente, eu não vejo como, penso que isso é uma das coisas que ele pode ter corrigido ou alterado na entrevista, mas como é que o primeiro-ministro grego vai liderar um processo em que ele apela ao voto contrário no referendo e, portanto, acabará por ter ele próprio Ele nesta entrevista disse, se o povo grego no referendo optar por se manter sujeito a tanta austeridade, então é um mandato que ele não tem condições para que ele não tem condições de cumprir. Quer dizer, portanto, deu a entender teremos à mesma uma situação, pelo menos do ponto de vista político, de novas eleições e de uma situação de crise na Grécia. É curioso que, antes de todo este problema, há mais de uma semana já, uma revista internacional, o Economist, mas não é por ser o Economist, dizia já que a única possibilidade, muito antes deste referendo ser anunciado, que eles viam de tentar furar algum impasse seria ou uma mudança eleitoral ou, obviamente, um referendo que desse uma nova legitimidade ao processo. E, portanto, é curioso que essa hipótese, aparentemente, estaria a ser, pelo menos, prevista ou adivinhada por alguns organismos. Mas quando há pouco dizia que, perante os factos, na situação em que estamos neste momento, acha muito difícil que possa surgir uma boa solução. Acha que foi isso que o Presidente da República pensou também quando fez a declaração, que eu gostava que comentasse, por favor? Não, quer dizer, vamos já ver, o Presidente da República, eu penso que ele foi tão claro quanto poderia ou deveria ser, e eu não me cabe interpretar, quer dizer, outro pensamento mais fundo do Presidente da República. Acho que o Presidente da República que nos disse foi que, neste momento, a Europa tem mecanismos que não tinha há 5 anos atrás, quando todo este processo se iniciou, que, na sua opinião, e eu estou absolutamente de acordo com ele nessa matéria, era desejável, obviamente, que houvesse acordo, que a Grécia não tivesse abandonado as negociações, que fosse possível um entendimento, que é um absurdo que não haja um entendimento, porque eu acho que a ausência de entendimento não serve os interesses da Grécia e não serve os interesses da Europa, na minha opinião. Portanto, era desejável que houvesse esse acordo, mas, quer dizer, há uma expressão final dele, estou a lembrar-me de cor, mas há uma expressão final que ele diz, bom, isto é o que eu acho desejável, agora que isto vai acontecer, parece mais difícil. E parece, de facto, mais difícil, Ana, e com isto termino, para não querer monopolizar o debate e ouvir a contra-opinião nesta discussão, por uma razão que me parece muito evidente. Quer dizer, uma dúvida que nós podemos ter hoje é se, de facto, quer dizer, qual é a intenção do Governo da Grécia? Ou seja, a intenção é chegar a um acordo e resolver o problema, ou a intenção é mesmo e foi desde o início sair do euro? Porque essa dúvida é legítima hoje em dia. E é legítima até porque uma das coisas que nós sabemos, e veja a diferença do caminho de Portugal e do caminho da Grécia, uma coisa que nós sabemos é que não se conduz uma negociação destas de conferência de imprensa em conferência de imprensa, com declarações, algumas das quais ostensivamente duras para a contraparte negocial. Ainda que a contraparte negocial também tenha os seus erros e não sejam só virtudes. Quer dizer, eu não tenho essa visão manicaísta de bons e maus neste processo. Agora, não se conduz um processo destes de declaração pública, de conferência de imprensa. As negociações fazem-se na mesa de negociações e anunciam-se resultados. Mariana Mortágua, que sentido faz referendar um projeto base para uma negociação? A pergunta não pressupõe referendar os termos de nenhum acordo. Estamos a referendar uma base negocial. E por isso queria que respondesse a esta dúvida do Telmo Correia sobre que intenção teve este Governo efetivamente. Respondo. E lá chegarei e terminarei com isso. Não quero antes deixar de dizer, a propósito das declarações do Presidente da República, não é a primeira vez que temos declarações impensadas, irresponsáveis, impreparadas talvez, por parte do Presidente da República, que mostram um profundo respeito pela situação europeia. Quando se diz, não forem 19, são 18, é desrespeitoso para a União Europeia e mostra também alguma ignorância quanto às consequências de uma saída de um euro, de um país da zona euro. Porque não é assim tão simples, tem processos muito complexos do ponto de vista financeiro, do ponto de vista político, do ponto de vista social, que não podem ser tratados, parece-me, com seriedade, dizendo, se não forem 19, são 18. E, portanto, afastando este assunto, acho que foi mais uma declaração totalmente dispensável por parte do Presidente da República Portuguesa. Relativamente às intenções do Governo grego e à postura do Primeiro-Ministro grego e da entrevista que deu hoje, eu parece-me, e se ouvirmos até pelos relatos que a Ana fez, que o Primeiro-Ministro grego tem sido mais sério, mais razoável, mais empenhado e mais respeitador da democracia do que qualquer outro interveniente neste processo. O Governo grego tentou fazer um acordo, perante um impasse, devolveu a legitimidade ao seu povo. E isto é um respeito pela legitimidade e pela vontade popular que acho que estamos desabituados a ver
nesta União Europeia que ultimamente se tem entretido a colocar e retirar primeiros-ministros como entende. E é isso que está a tentar fazer de novo. Aquilo que aconteceu nos últimos dias é um golpe de Estado. É um golpe de Estado muito parecido com aquilo que aconteceu na América Latina nos anos mais tristes de ingerência em países externos. O Banco Central Europeu ameaça cortar a liquidez aos bancos gregos. E quando ameaça cortar a liquidez aos bancos gregos, o que está a dizer é ou vocês votam como eu acho que devem votar, ou então vão ter sérios problemas. É uma ameaça. E é uma ameaça que é grave no contexto de uma união monetária, porque quebra o princípio basilar, o compromisso basilar de uma união monetária, que é, independentemente das escolhas políticas e orçamentais de cada país, a política monetária é igual para todas. E é independente do poder político. Este é o compromisso basilar de uma união monetária. Está escrito antes de qualquer outra coisa. Quem começa a quebrar compromissos, quem começa a abusar do seu poder para quebrar um compromisso, é o Banco Central Europeu, que esquece qualquer regra, qualquer tratado que diz política monetária não interfere com política orçamental, pega em escolhas políticas e faz uma ameaça e lança a bazuca, que é eu paro de financiar os vossos bancos. Coisa que não fez a mais nenhum país na União Monetária. E não tem poderes para o fazer, porque ao fazê-lo está a quebrar o princípio da União Monetária. Portanto, quem começa por pôr em causa a União Monetária é o Banco Central Europeu quando faz esta chantagem. Esta é uma chantagem sobre o povo grego, que é chamado a decidir sob a ameaça de uma catástrofe, que é feita pelo Banco Central Europeu. E eu queria recordar que o que está aqui em causa não é pagar ou não pagar às instituições europeias. Eu acho que o governo grego mostrou muito boa vontade e boa fé quando pagou as tranches anteriores e mostrou que não está em causa o pagamento às instituições europeias. O que está em causa, é bom que se diga, é como se vai pagar. Aquilo que diferencia o governo grego das instituições europeias é 0,5% do PIB grego. Há um pacote de medidas que o governo grego apresentou que passam por cortar despesas na defesa, aumentar impostos sobre os lucros das grandes empresas, aumentar impostos sobre os artigos de luxo e que foram rejeitados. Para, em alternativa, se passar um programa à base da chantagem que tem cortes nas pensões, o fim da contratação coletiva, mais regras de despedimento coletivo e de layoffs, o aumento do IVA da restauração, os cortes nos salários públicos, mais cortes nos apoios sociais. O que está aqui em causa não é o governo grego não querer pagar. O que está aqui em causa é o governo grego querer pagar. Sempre se comprometeu em ter uma política orçamental disciplinada, em querer mais crescimento económico, mas discordar da forma de conseguir esse crescimento económico, de conseguir esse ajustamento orçamental. Mariana Mortágua, mas este governo acreditou que poderia ditar algumas das regras sobre o dinheiro que é dos credores. Este governo comprometeu-se com os princípios que os credores supostamente diziam que eram as regras. Pagar a dívida pública, ter um mínimo de controle orçamental e ter políticas de crescimento económico. Tem alternativas para esses mesmos objetivos que não passam pelo empobrecimento do seu povo, por cortes em pensões, por cortes em salários e já agora, diga-se de passagem, a austeridade que as instituições europeias estão a querer impor à Grécia destruiu 27% do PIB grego. E deixou 3 milhões de pessoas sem acesso à saúde, mais não sei quantos desempregados. Portanto, a verdade é que a austeridade também não provou cumprir nenhum propósito. E quando nós chegamos ao ponto em que o governo grego diz, muito bem, vamos fazer um ajustamento orçamental, mas queremos cortar no orçamento da defesa. E o FMI diz, não, nós queremos é que vocês cortem em pensões. Qual é a legitimidade do FMI, que nem sequer é uma instituição democrática, para vir exigir isto a um governo que vá contra o seu povo em nome de um pagamento de uma dívida, e este é o último argumento que eu gostaria de que ficasse claro, em nome do pagamento de uma dívida que não serviu para financiar nem o Estado grego, nem o povo grego. Foi diretamente para pagar aos bancos especuladores internacionais. Portanto, a questão é que nós chegamos das nossas prioridades enquanto sociedade, que há especulação contra um país, o país tem que se endividar, deveria ter reestruturado a dívida logo, não reestruturou a dívida logo. E, portanto, pegou num país muito endividado e com especulação e foi-se endividar ainda mais e agora usa esse endividamento como arma de chantagem. A dívida grega foi reestruturada, com perdão. Mas muito mais tarde. O problema da dívida grega é que deveria ter sido feita uma reestruturação da dívida antes deste gigantesco empréstimo à Troika. O problema é que na altura, em 2010, quando a Grécia tem problemas e quando há especulação,
quem tinha a dívida grega eram os mercados financeiros e as instituições bancárias financeiras. Uma reestruturação iria contra essas instituições financeiras. E então optou-se por fazer mais um empréstimo que nunca deveria ter sido feito. A Grécia não teria condições de o pagar para não reestruturar a dívida. Entretanto, a dívida deixou de ser às instituições financeiras e passa a ser à Troika e aos restantes países. E agora usa-se o argumento, a Grécia quer fazer um default nos restantes países da União Europeia. É importante que fique claro que todo este processo, quem beneficiou com ele, foram os bancos internacionais que viram a sua dívida reciclada. Eu preciso de uma resposta muito rápida, Telmo Correia. Aquilo que aconteceu hoje na praça europeia, nas praças europeias e sobretudo na Bolsa de Lisboa, que foi a que sofreu mais, mostra que se calhar os cofres que aqueles cofres cheios podem ser uma garantia muito frágil. Não, mostra uma coisa fundamental, é que essa expressão que foi tão mal entendida na altura fazia sentido e que Portugal ter uma almofada financeira perante fatores imprevisíveis na altura como este que está a acontecer faz todo sentido. Agora, há aqui várias coisas que são relevantes. A primeira das quais é o argumento da democracia. O argumento da democracia não serve para um país, serve para 18. Não é possível um país ter uma posição e ter uma posição mais radical, estar absolutamente certo e todos os outros estarem errados. Além de que a Grécia teve mais de 300 mil milhões já emprestados, teve um perdão superior a todo o empréstimo português. Pagos a bancos internacionais isto mostra, ao financeiros. contrário do que diz a Maria Mortágua, que o caminho que nós seguimos em Portugal, o caminho cumpridor, o caminho de diálogo, o caminho que destruiu a Grécia, dá resultados. O caminho que destruiu a Grécia. E é o contrário. Não, a Grécia estava no bom caminho, chegou a estar no bom caminho no fim do governo Samaras, ainda com os governos anteriores. Ficaram sem saúde, é esse o bom caminho. Não, a Grécia chegou a ter resultados positivos e o Siriza em 5 meses Boa noite aos dois.